vem que vai começar o Super Enem ativar e o som da batida na palma da mão, tchá, tchá, da mão, tchá, tchá. DJ, aperte o play. Peraí, essa chamada é para mais uma aula do Enem já? Com certeza, já. Então quer dizer que 10 aulas, mais uma do Enem, 2 já, essa é a 11ª? É, 11ª. E a gente falou, né, que ia intercalar os assuntos com aulas do Enem, porque o terceirão precisa ficar preparado. Prepara, que agora é. Vamos lá estudar mais um pouquinho. A gente vai fazer mais questões do Enem com vocês, fazendo aquela leitura, interpretação, vendo as palavras-chave. Isso já dá aquele rumo, né? Já dá aquele empurrão para você já ir se acostumando. E nas pegadas de cada questão, você deve marcar direitinho quais são os passos que você deve seguir. Porque é em cima dessa maneira que está trabalhando aqui que você vai resolver uma todo dia. Todo dia você faz uma, não precisa mais do que isso. Se quiser fazer mais... Eu não quero nem ficar no será, né? Tenho certeza que estão fazendo. Não, certeza absoluta. E outra coisa, só uma. Ah, mas eu gosto de matemática, eu quero fazer 2. Perfeito, mas uma é o suficiente para você criar, né, dentro de você uma estratégia que nós chamamos de resistência de prova. Você vai chegar na prova, você vai estar tranquilo. É, porque, gente, a gente já comentou aqui, né? As questões são extensas, são, assim, né? Não toda contextualizada. Se você não praticar antes, você vai se deparar com uma situação inusitada que você não conhece. E a gente não quer isso para vocês, né? Então, vamos se preparando para ficar mais fácil, né? Professor Sami, tudo tranquilo? Vamos junto, então, de Super Enem ativar. Olha lá, aula de número 11. A gente começa assim. Conteúdos matemáticos aplicados em questões do Enem. E aquela pegada dos matemáticos, de mostrar onde está a palavra-chave, onde que eu vou dar aquele pulo para descobrir o conteúdo, aquele macetezinho para fazer a questão mais rápida. E as habilidades? Como sempre, a gente vem naquela pegada de rever e reconhecer. Porque se são questões aplicadas, a gente já estudou tudo isso, né? Agora a gente só tem que entender essas operações, suas propriedades aplicadas ao Enem. Tá bom? Beleza. E claro que temos o oferecimento do dia e o beijo especial vai para a Escola Dona Benta. Oi, gente, Escola Dona Benta, aquele abraço, né? Você pichou o muro da Escola Dona Benta. Não, é de amor, é de amor. Então, para a Escola Dona Benta, os alunos de Paraná da Escola Dona Benta, a gente deseja, assim, aquela felicidade, sucesso, né? Para todos, eles nos visitaram também na Rondônia Rural Show. Então, beijo aí aos professores presenciais e com certeza a todos os nossos alunos da Dona Benta. Um carinho bem grande por todos, né? E tamo junto, né? Tem alguns professores presenciais nos enviando novas fotos de novas localidades, novas escolas. Fica aí, fica tranquilo, fica esperto que isso vai ser contabilizado nos nossos slides e a gente vai inserir nas aulas aí. Beleza. Certinho? Certinho. Vamos que vamos, então. Hora de calcular, pensar, interpretar com as questões do Enem. Olha lá. Então, começamos assim. Vamos lá. Saindo da cartola mágica, mais um matemático ativar, né? Vamos ativar seus neurônios, o seu raciocínio lógico e trabalhar as questões do Enem. Mas antes, a gente sempre dá aquela pegada, né? Aquela dica, aquela parte aí mais do conceito de como a gente pode proceder nessa prova, né? Então vamos ver. Estudar matemática é mais simples do que parece. Aí vocês falam assim, não, professor, não, mentira. Então olha só, vamos começar já falando sobre as questões de matemática no Enem. As questões de matemática do Enem, assim como as outras competências do exame, vão exigir de você uma boa capacidade de interpretação de texto e de raciocínio lógico. Então significa que você tem que estar com a leitura afinada. Você tem que ser aquele leitor que lê um parágrafo e já consegue sintetizar tudo o que ele falou de maneira prática e lógica. Isso vai aguçar em você a interpretação e também o raciocínio lógico. E vamos ver agora algumas dicas, né, para fazer com que esse estudo da matéria de matemática se torne mais fácil no seu dia a dia. Vamos junto aqui? Vamos lá com o nosso slide aqui no fundo, a gente vai dando as dicas, vai comentando e vai falando para vocês como funciona, né? Então vamos lá?
slide na tela junto com a gente vamos trabalhar junto com vocês aí, conversando e explicando qual é o procedimento. Vamos dar algumas dicas, né? A primeira delas, fazer muitos exercícios. Muitos. Gente, a matemática é prática. Né? Treino. Tem jeito. Que nem o professor Maurício já deu alguns exemplos aqui que eu gosto, né? Ninguém vai para uma competição, para uma Olimpíada, sem treinar. Não vai. Você pode até ter, vamos supor assim, eu já pratiquei o esporte há 10 anos. Então eu sei as regras, eu sei como praticar, eu sou um atleta daquela competição, eu sei jogar. Só que... E a resistência? Não tem uma resistência. E é isso que acaba com muitos atletas. Porque ele acha que já é bom e quando a pessoa acha que já é boa, ela faz o quê? Ela se priva, né, de treinar. Porque ela fala assim, não, já sou bom mesmo. Nem preciso. Não preciso. O Enem mostra isso tanto para nós professores, né? Porque assim, a gente não vem para cá fazer a questão do Enem aqui sem antes olhar as questões, sem antes trocar ideia, falar assim, olha, dá para fazer assim, não, eu acho melhor assim, olha, vai ficar mais fácil assim. Mas calma aí, tem uma palavrinha aqui, ó. Isso é treino, isso é se preparar para dar a aula. Não é só pegar a questão, professor, já vamos só pegar as questões aqui e levar. Não, porque pode acontecer de no meio da questão travar porque não teve treino, verdade, né? Então, fazer muitos exercícios, com certeza, é a primeira dica. Na segunda, tem que se concentrar exclusivamente os estudos por um determinado período. A gente já falou isso aqui, né? É melhor 20 minutos bem concentrados do que 1 hora disperso, né? Não adianta você ficar 1 hora ali, olha a rede social e responde mensagem no WhatsApp, não, né? Esse mecanismo chama-se Pomodoro, né? Pomodoro, né? Um Pomodoro, diferente de outros, ele faz assim, ó, 25 minutos de estudos, 25, concentrado. E é o seguinte, vou estudar matemática. Matemática é muito amplo, tem muita coisa. Mas eu vou estudar matemática, cálculo de área de figuras planas. É só isso. É 25 minutos só nisso. E eu ainda aconselho mais. Vai fazer cálculo de área, pega uma questão do Enem que fala de área e treina aquela questão, estuda, faz um resumo, faz um mapa mental. Acabou. Às vezes acaba até antes de 25 minutos. Aí você pode revisar, ver o que está faltando e tal. 5 minutos de descanso. Você toma um suco, toma uma água, né? Você vai... Eu intercalo nos meus estudos o tererê. Então, estou estudando plano tererê. Verdade. Aí, tererê. Quando eu estou cansado, eu paro um pouquinho, levanto, aí dou uma desligada um pouco daquilo lá, daí eu volto depois. Mas é a técnica mais importante que tem e eu acho que uma das que dá mais resultado é essa. A Luz já gosta de chimarrão, faz uma pipoca, né, e dá aquela descontraída. Mas, gente, isso é importante, tá? Concentrar aquele momento, né, para aquilo ali e não dispersar a atenção, porque senão não adianta, né? É um tempo perdido, tá bom? Dando continuidade, evite procurar a resposta de uma questão logo em seguida. Muitas das vezes não tá de imediato ali. Você vai ter que, né, fazer aquele treino, né, acostumar o seu cérebro a descobrir a solução sozinho. Porque senão, você já de cara já quer saber como é que é feito, né? Você lê e diz assim, não sei, vou lá na internet, vou pesquisar, eu não sei como é que faz, já vou ver como é que é a solução. E não treinou o seu cérebro, não tentou pensar, né? Então não busca a resposta logo de começo, dá uma tentada primeiro. Claro, não teve jeito, não sabe resolver a questão, aí você pode buscar um auxílio, né? Mas tenta fazer. E nessa pegada de tentar fazer, você tentou, você foi e não fez. Não deixe essas dúvidas se acumularem. Isso. Naquele mesmo dia, não consegui fazer, gastei 10 minutos pensando, eu vou fazer o quê? Eu vou buscar um jeito de aprender essa questão. Como que eu faço? Tem várias pessoas no YouTube que resolveram aquela questão. Tem as questões resolvidas e comentadas nos sites por aí do INEP. Vai olhar, olha, mas é importante. Não é para você chegar lá, olhar e copiar a resposta. É para você olhar e falar assim, opa, agora sim, foi aqui que eu travei, ó. Né? Era isso aqui que eu não lembrava. Anota. E esse item aqui, não deixe as dúvidas se acumularem, serve também para as nossas aulas, tá? A gente está ministrando o assunto aqui para vocês, os conteúdos, o professor presencial tem nosso contato no grupo, né? Então, assim, não deixa acumular dúvida. Você não está entendendo o assunto, pede pro professor presencial, mandar uma mensagem pra gente, que a gente vai fazer o possível para
sanar a sua dúvida por aqui. Esse é o caminho. Nós a gente conversamos sobre a questão do minuto OBMEP. Por que não podemos fazer também assim, o minuto tira dúvidas? Né? Vem as dúvidas, manda as dúvidas. Esse assunto aqui eu não entendi. Foi uma questão do Enem, foi uma questão da aula. Momentos, né? Nossa aula já é cheia de momentos. É a hora do quiz, é o brincando com os números, a hora da etno. Ixi, Maria. E de tal forma que no final vocês vão ter aprendido tudo. Não pode acumular dúvidas. Aí vai deixar para tirar dúvida na véspera da prova, na aula de revisão, e não vai conseguir entender porque acumulou. Pode não. E aí é dúvida sobre juros, dúvida sobre dúvida. Dúvida acumulada. Composta. Dúvida acumulada, é quase um juro. É verdade, muita calma nessa hora, cuidado. E a gente está aqui para isso, né, gente? À disposição de vocês. Às vezes a gente manda vídeo resolvendo, às vezes a gente manda vídeo explicando, a gente resolve aqui na aula, a gente faz o que é preciso, mas não deixa acumular dúvida, tá certo? Depois dessas dicas, hora de resolução. Vamos às questões do Enem, né? Olha lá, então começamos assim na primeira delas. Vamos lá. Enem de 2020, a questão 175, o que diz? A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, o PNAD, é uma pesquisa feita anualmente pelo IBGE, exceto nos anos em que há censo. Ou seja, quando tem censo, eles não fazem o PNAD. Esse ano teremos o censo, então não vai ter PNAD. Ah, tá vinculado, né? Isso. Beleza. Em um ano foram entrevistados 363 mil jovens para fazer um levantamento sobre suas atividades profissionais e ou acadêmicas. Os resultados da pesquisa estão indicados no gráfico. E lá vem gráfico, né? Quando a gente diz que muitas questões de matemática e de outras áreas do conhecimento envolvem os gráficos, não é à toa, tá? Então temos aqui uma galera que somente estuda, com 21,6%. Temos a galera que trabalha e estuda, com 13,6%. A galera com 45,2%, que somente trabalha. E tem a galera com 19,6%, que nem trabalha, nem estuda, né? Não trabalha nem estuda. Agora a pergunta é... Vamos lá na pergunta. De acordo com as informações dadas, o número de jovens entrevistados que trabalha é... Então ele quer saber o número de jovens que trabalham. Cuidado na interpretação. Aqui não fala que somente trabalham. São os jovens que trabalham. E aí, claro que a gente tem que analisar o gráfico, né? Isso. Olha lá. Tem aquele primeiro somente estuda. Somente estuda. Então não serve, né? Não. Vamos pegar a canetinha aqui já e ir riscando? Vamos lá? Somente estuda não serve. serve. Esse aqui trabalha e estuda. Então trabalha, trabalha, né? O nosso item aqui trabalha. Esse aqui somente trabalha, serve? Trabalha também. E esse aqui nem trabalha, E nem estuda. Então não serve. Desse né? gráfico aqui, o que eu até comento com os meus alunos é o seguinte: esse não trabalha nem estuda. Geralmente é o jovem que não tem tempo. Ah, é? Você chama para alguma atividade, não tenho tempo não, tô sem tempo, Então vamos lá, vamos somar aqui, tem que somar os dois, não é? É, com certeza, que está na categoria que trabalha, né? Então vamos lá, a gente tem 13,6 mais 45,2. Isso vai dar 58,8. E aqui que nós vamos dar o pulo do gato, olha só, é nessa hora que nós vamos fazer o quê? Ao invés de fazer o cálculo com 58,8, vamos arredondar para 60%. Pode ser. Agora, assim, uma coisa que é importante, esse 58,8 é o quê? É porcentagem, tá? Então é em porcento. Porque acontece que, se o aluno não presta atenção no que está escrito lá no gráfico, ele não sabe o que isso representa. Isso. Agora, se é porcentagem, eu posso saber com relação aos 363 mil, quanto vale 60%. Isso. Né? Vamos então fazer? Vamos. Então vamos lá. Então eu quero saber quanto que é 60%, arredondando, tá? Nós estamos fazendo um arredondamento. Já dá para fazer até melhor ali, ó. 58,8 aproximadamente. 60%. Tá? Então a dica do professor Maurício foi a gente arredondar para ficar mais fácil. Isso. 60% de quem? De 363 mil. E aí a gente partiu cortar zeros, fazer umas situações que possam facilitar a nossa vida, né? Isso. Vamos lá? Corta, 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 corta. Então ficamos com 60 vezes 3.630? Isso. E aí? Dá 217.800. 217.800. Fizemos 60 vezes o que sobrou aqui, tá? 3.630. Isso. Observa que esse número não vai ter na resposta. Não, Por quê? porque a gente arredondou. Arredondou. Né? Só que esse número é um pouquinho maior que 58,8, né? É um pouquinho maior, então o valor também vai dar um pouquinho maior, né? Um pouquinho menor do que... Porque eu peguei o maior e vou achar o menor.
Isso, então o resultado, esse aqui deu um pouquinho maior, né? Isso. O resultado mesmo, um pouquinho menor. Um pouquinho menor. E aí, se você observar as alternativas, a letra A está muito fora e a letra B muito aquém, né? Muito Isso. menos. E a letra D e a letra E muito a mais. Então, com toda certeza, facilitando a nossa vida no arredondamento, é a letra C. E o Enem nunca vai colocar os gabaritos todos próximos, tá? Para tentar exigir que o aluno faça a conta. Não, ele quer saber se você tem o artifício de fazer a interpretação, que é o primeiro passo, é a interpretação, e daí sim fazer a conta. E essa conta ficou bem mais prática. E olha só, podíamos até ter feito de outra maneira. Vamos começar aqui, ó. Ao invés de os caminhos são vários, né? Ao invés de usar os 60%, poderíamos ter feito 50 e 10. Usando aquela regrinha que nós usamos na aula, que 50% é a metade e 10 é só mudar só tirar um zero. Ia dar 181.500, a metade. Só por aí já veio a resposta, porque 181.500 já dá mais do que o A e o B. Somado com os 10%, né? Que é 36 mil e alguma coisa. São maneiras que você vai procurando. E essas maneiras de fazer, você tem que encontrar em casa, antes da prova. No dia da prova, você não fala assim, mas como é que eu vou saber disso na hora da prova? Eles perguntam, mas no dia da prova as questões são outras, mas você já treinou, você já buscou esses mecanismos, e que no Enem cai muito parecido, tá? Parece que não, mas o Enem já vem desenvolvendo há anos esse exame, né? Então muitas coisas se assemelham na maneira de resolver, não a questão. A questão realmente são itens inéditos, né? Eles atualizam os dados. Essa questão aqui do PNAD, né, se você for olhar lá na informação lá, ela é bem atual. Aí, em outros anos anteriores, ele pegou questões mais anteriores. Eles vão pegando questões ali, e aí é o importante, as fontes que ele pesquisa, o IBGE, a Folha, Datafolha, a Folha de São Paulo, são fontes que o Enem usa. Então, você tem que estar olhando ali, tem que estar confiando nessas fontes. E aí, fácil essa? Beleza? Vamos lá, a gente tem mais 3 para fazer. Olha lá, então. Vamos da questão agora, mais uma com vocês. A 138 do Enem de 2021. E aqui vem etnomatemática, né, professor Maurício? Olha que legal, né? Essa daí veio para nossa surpresa, não é? Parecida com a que a gente usa na sala de aula, nas nossas etnomatemáticas. Uma unidade de medida comum usada para expressar áreas de terrenos de grandes dimensões é o hectare. Viu? Ele já coloca sem... E já diz quanto vale, ó, que equivale a 10 mil metros quadrados. Ele já dá essa informação sem você precisar sofrer aí, né? Ficar tentando lembrar quanto que vale, né? Um fazendeiro decide fazer um loteamento utilizando 3 hectares de sua fazenda, dos quais 0,9 hectare será usado para a construção de ruas e calçadas, e o restante será dividido em terrenos com área de 300 metros quadrados. Tá, e aí quando a gente vai fazendo a leitura, gente, já vai ticando, já vai elencando as palavras-chave, né? O que o hectare vale, quantos hectares ele tem uma redução, né? Ele quer tirar uma parte para fazer uma determinada situação, né? De ruas, né? E calçadas, ou seja, o restante que vai me sobrar de terra é que vai ser em terreno. Isso. Eu tenho que descontar a parte das ruas e calçadas, né? A pergunta é... Os 20 primeiros terrenos vendidos terão preços promocionais de 20 mil. E os demais, 30 mil cada. Então quer dizer que 20 terrenos vai valer 20 mil. Por aqui eu já sei quanto que ele vai ter aí, não é? Ah, sim, beleza. Dá pra fazer já o cálculo aí. E o restante... Por 30 mil. Aqui que ficou o pulo do gato, ó, porque ele não disse quantos terrenos tem. Eu vou ter que calcular. Vou ter que saber. Mas eu já sei que 20 vezes 20 mil já tem. Já tem um valor, já tem um valor ali legal. Nas condições estabelecidas, o valor total em real obtido pelo fazendeiro com a venda de todos os terrenos será igual a... Então temos aí, repetida a pergunta, né? O comando e as alternativas. Beleza? Beleza. Partiu solução? Partiu solução. Vamos lá então. Primeira coisa é a gente fazer o desconto, né? A gente tem que descontar 3 de 0,9, não é? Isso. Ó, eu tenho 3 hectares no total, mas 0,9 não vai ser usado para terra. Vai ser só para ruas, lotes, né? Uhum. Ruas e calçadas, né? Então temos aí 2,1. 2,1. Beleza. 2,1 é o que me resta, né, de hectares para a parte de lotes mesmo. 2,1 hectares, a gente pode fazer isso em metros quadrados, não pode? Porque ele vai ter que dividir em terrenos de metros quadrados. E aí a nossa etnomatemática, vocês lembram? O hectare é usado para medir grandes áreas,
Para medir pequenas áreas como terreno, nós usamos o metro. Metros quadrados. Então é só multiplicar por 10 mil, não é? Isso. 2,1 vezes 10 mil, o que a gente faz? 21 mil? 21 mil, né? 21 mil metros Quadrados. quadrados. Eu quero lotes de 300 metros quadrados, né? Foi falado aqui. Então eu tenho que dividir por 300? Isso. Com certeza, né? Dividir por 300. Cortamos os zerinhos aqui, ficamos com 210 dividido por 3. Então vai dar 70? Um total de 70 lotes. Olha. Ah, legal, beleza. 70 lotes, a gente só lendo, interpretando e fazendo o que é preciso. 70 lotes, 20 eu já sei que vai custar? 20 mil. 20 mil. E aí, quanto vai dar? 20 vezes 20? 400. 400 mil, né? Isso. 400 mil. Eu já sei que são dos primeiros 20. Se eu tenho 70 terrenos, já tirei 20, agora sobram quantos para... 50. 50. 50 terrenos vezes os 30 mil. E aí? 50, 5 vezes 3, 15, vai dar 1 milhão e 500. 1 milhão e 500, né? Isso. 1 milhão e 500. Agora sim, esse aí é o total em real que o fazendeiro vai ter com todas as vendas dos terrenos, certo? Certo. Então, quando a gente somar aí 400 mil mais 1 milhão e 500, né? Temos aí 1 milhão e 900 mil. Letra C também. C. Muito bem. Simples, né? Também não é difícil de entender. Vocês Muita viram conta, só que conta fácil. Né? Sempre adição, subtração, multiplicação. O Enem, gente, olha aqui, trabalha com muita matemática básica, tá? Vamos conversar aqui um pouquinho com vocês. A matemática básica é presente o tempo todo na prova do Enem. Então, vai fazer multiplicação, divisão, adição e subtração, né? As operações básicas vai fazer muitas vezes. Então, e isso é que vai desenrolar a maior parte das questões. Uma questão de etno, onde foi só interpretação de texto, só interpretação e operações básicas. Uma questão, mas é muito longa. Não, é que é longa, mas dá tempo de você ler, entender e fazer a conta. Se você tiver com resistência de prova. Tranquilo? Vamos para mais uma então? Olha lá, agora a questão de número 3. Ela vem trazendo aí pra gente mais uma do Enem de 2020, a 174. Vamos ver. Uma torneira está gotejando água em um balde com capacidade de 18 litros. Então já vamos anotando aqui, né? Isso. Capacidade de 18 litros. No instante atual, o balde se encontra com ocupação de 50% de sua capacidade. Opa, 9 50% litros. é metade, né? 9 litros. Então já tem 9 litros no balde, então só cabe mais 9. Isso, só cabe mais 9. Tá vendo? Olha só, você vai lendo e rapidamente a sua cabeça já vai processando algumas contas que são óbvias. Aqui sim, as contas operacionais aqui do texto são muito óbvias. Você tem que ir anotando. Agora vem um comando. A cada segundo caem 5 gotas de água na torneira. Então vou anotar de novo aqui. Isso. Ó. Tem questão que é bastante coisa para ir anotando, tá? A cada segundo caem 5 gotas. E uma gota é formada, em média, por 5 vezes 10 elevado a menos 2 mililitros, E aí ml. ele já veio com uma unidade, né, de medida, ele veio com uma potência de base 10, negativa, e aí a gente vai trabalhar com isso. Isso. Quanto tempo em hora será necessário para encher completamente o balde, partindo do instante atual? Aqui, para a gente resolver bem rápido e bem fácil, nós sabermos o seguinte: quantos ml de água caem por segundo e quantos segundos tem uma hora. Aí está resolvida a questão. Pronto. A gente já sabe, né, que vai ter uma ocupação, o baldezinho, ele tem 9, né? Isso. 9 litros já estão ocupados, e 9 litros a gente tem A completar. A completar, né? Beleza, né? E aquele 5 vezes 10 na menos 2, tem como a gente melhorar ele? 10 a menos 2 não é sobre 100? Isso, 5 né? centésimos? Então vamos lá, eu tenho 5 vezes 10 na menos 2. 5 vezes 10 na menos 2, se a gente inverter a fração aqui, né? Sobre 1, né? Lembra que a gente inverte a fração e o expoente fica positivo? Isso. Então isso é a mesma coisa que 5 vezes um centésimo, né? 1 sobre 100. 100. O que é 1 sobre 100?
1 sobre 100 é 1 centésimo. Isso, então 0,01, 0,1. né? Ah, mas e o 25? E o 5? O 5 está lá, só multiplica, vai ficar então 0,05. Isso, então vamos lá, 0,05 ml. ml, né? Cada gota, né? Cada gota, mas são 5 gotas, né? 5 gotas por segundo, então vezes 5. 0,05, vamos botar de uma corzinha diferente, vezes 5 gotas, então 0,25, né? ml, certo? ml por segundo agora. Por segundo. Beleza, tá, mas não tem nada a ver com a resposta ainda, né? Não, ainda não. Agora vamos ter que pensar assim, ó, quantos segundos tem 1 hora? Ixi Maria, 1 hora tem quantos segundos? E aí? Bom, uma hora tem 60 minutos. E 1 minuto tem 60 segundos. Ah, então é 60 vezes 60? Isso. Ah, tá. Então 60 vezes 60. 3 vezes 6 vezes 6, 36. Acrescenta 2 zeros, zeros, né? zeros. Então 3.600 Segundos. né? E agora o que eu preciso fazer? Multiplicar por 0,25. Multiplicar por 0,25, né? Isso mesmo. Isso vai dar? 900 ml. Então, em 1 hora, cai em 900 ml. Beleza. Só que para encher o litro tem que ser quantos ml? 9 litros, né? 9 litros tem quantos ml? 9.000. 9 vezes 1.000, 9.000. 9.000. E 9.000 representa o quê, então? Então, eu vou ter que... Bom, dividir, né? Por hora, para ver quanto para encher, não é? É. Então, vamos lá. 9.000 dividido por? 900. Por 900. Isso mesmo. Podemos anular os zeros aí, né? Podemos. E 90 dividido por 9? 10. 10 o quê? 10 horas. Horas, né? Ah, mas não tem 10 horas lá. É porque o Enem, às vezes, ele quer fazer umas gracinhas, né? Ele colocou aqui, por exemplo, 1 vezes 10 elevado a 1. Quanto é 10 elevado a 1? É 10 vezes 1. 10, né? Então, essa aqui é a resposta correta de uma maneira disfarçada, né? Porque ela está aí escondida, né? Ele quis colocar, como a pergunta envolvia uma potência de base 10 aqui, ele quis colocar as respostas da mesma forma. Uma pegada ali diferente, Isso, mas não havia essa necessidade, né? E aí, vocês viram que essa questão aqui, apesar de ser muito fácil, ela... Vamos aqui rapidinho, de olho no olho. Uma questão muito fácil, só que envolvia transformação de unidade de medidas, envolvia o número com notação científica, muito conhecimentozinho, conhecimento básico. Lá do ensino fundamental. E aí, terceiro ano? Todo esse raciocínio, né? Multiplica, divide, aí tem essa base 10 aí que ele deu uma mesclada aí para poder dar um grau de dificuldade na questão, né? Se não fosse, poderia ficar muito mais fácil, né? Mas então aí essas jogadinhas é que com o treino você vai ganhar tempo. Porque se você treinar todo esse processo, quando chega na hora, se depara com uma situação semelhante, fica fácil a resolução. Certo? Certinho. Mais uma? Vamos lá? Aqui a gente mata a dúvida e mostra o cálculo. Vamos para mais uma questão do Enem. Agora é a 142 do Enem de 2021. Uma pessoa pretende viajar por uma companhia aérea que despacha gratuitamente uma mala com até 10 quilogramas. Espera aí um pouquinho, deixa a prof pegar aqui o marca-texto direitinho. Tá, ficou mais fortinho, mas tudo bem. Em 2 viagens que realizou, essa pessoa utilizou a mesma mala e conseguiu 10 quilos com as seguintes combinações de itens. Então tem uma combinação. Na primeira viagem, ele levou 12 camisetas, 4 calças e 3 sapatos. Isso. Na segunda? Ele levou 18 camisetas, 3 calças e 2 sapatos. E então, tudo isso gerou os 10 quilos? 10 quilos. Tanto na viagem 1 quanto na viagem 2. 2. Então vamos ver a continuidade aí do problema. Para ter certeza que sua bagagem terá massa de 10 quilos, ele decide levar essa mala com 2 calças, 1 sapato e o máximo de camisetas. Aí o detalhe importante da questão, ó. Admitindo que itens do mesmo tipo têm as mesmas massas. Então toda a camiseta pesa igual, toda a calça pesa a mesma coisa e todo o sapato pesa a mesma coisa. Isso. No exercício ele nos disse isso. Verdade. E outra coisinha importantíssima aqui, né? Máximo de camisetas né? possíveis. Então bora ver qual é o comando, qual é a pergunta. Qual é a quantidade máxima de camisetas que essa pessoa poderá levar? Então vamos imaginar aqui, vamos entender aqui, ó,
brincando com os números dessa questão. O que aconteceu? E aqui temos as respostas, né, na quantidade de camisetas. Camisetas. Tá? Olha lá, brincando com os números. 12 camisetas, 4 calças e 3 sapatos. Essa foi a primeira arrumação dele. Na primeira viagem, né? Isso. Na segunda arrumação, olha só, ele levou 6 camisetas a mais. Ah, aumentou 6 aqui então? Isso. Aumentou 6. Só que diminuiu uma calça Menos uma? e também diminuiu um sapato. Ah, tá, sim, né? Assim como aumentou nas camisetas, tem que diminuir em algum lugar, né? Ah, então quer dizer que uma calça e um sapato equivalem ao peso de 6 camisetas? Isso mesmo. Ah, então se eu diminuir ali um sapato, uma calça, eu vou aumentar para 6? Quanto que ele quer levar agora? Ele quer levar, vamos ver a programação dele agora. Ele quer levar duas calças e um sapato. Ah, então agora ele quer levar 2 calças e um sapato. Então diminui um aqui também e diminui um aqui também? Isso. Ah, então vai aumentar mais 6 lá? Com certeza. Porque se a proporção é mantida, né? Nesse sentido que ele diz aqui, né? Que itens do mesmo tipo têm a mesma massa, então com essa fala do exercício nos remete a ter uma sequência de propósitos aqui. Se ele reduziu uma de novo, uma calça e um sapato, com certeza vai aumentar 6 nas camisetas. 18 mais 6? 24. 24. Então, essa é a quantidade máxima de camisetas que essa pessoa poderá levar. Letra B. Olha aí, assim, bem bacana essa, né? Apenas usando o raciocínio lógico se vai longe, gente. E o Enem é isso. Não é à toa que ao final das aulas, o Brincando com os Números trabalha isso com vocês. A gente precisa que vocês desenvolvam esse raciocínio lógico. Ah, mas eu tenho muita dificuldade. Tem gente que já pula longe, né? Não, eu não tenho raciocínio lógico. Eu não tenho. Tem sim. Você que pensa que não, mas tem sim. Todos nós temos. Basta desenvolver, tá bom? É a mesma coisa de uma criança que não sabe andar de bicicleta. A primeira coisa que ela faz ao ver a bicicleta, ela admira, ela acha muito bonito quem anda, mas ela vai ter um certo receio de chegar perto. Por quê? Alguma vez que ela tentou andar de bicicleta, ela deve ter caído, deve ter se machucado, então ela guarda aquele sentimento de que eu não sei. Mas, de repente, alguém fala assim, não, eu vou te ajudar. Vamos lá, sobe aqui, vou segurar para você, vai segurando. Dá uma segurança, né? Aprendeu a andar de bicicleta, ela não vai mais querer parar. Por quê? Porque ela conseguiu romper aquela falta de segurança que ela tinha. E é isso que nós estamos tentando fazer com vocês. Quebrar aquele negócio de que o Enem é difícil. Nós não vamos aqui também iludi-los, de que todas as questões são fáceis. Não, mas já pegamos um monte aqui com eles e todas seguem a mesma linha de raciocínio. O grande problema está aonde? Leitura e interpretação. E o melhor, fizemos 4 questões hoje. Dessas 4, quais envolveram alguma fórmula mirabolante? Nenhuma. Uma foi de porcentagem. Básica, pura. Básica. Uma foi de porcentagem, né? Que dá para fazer pela lógica. A outra também de uma porcentagem, só que envolvia já, aí sim, já tinha um peso maior, porque tinha transformação de unidade de medidas, tinha transformar tempo em horas, em segundos, tinha que eu converter aquela notação científica em um número decimal, e a interpretação, porque a cada ponto que ele analisava ali, era uma conta que era feita diferente. E o que a gente quer trabalhar com vocês cada vez mais é essa observação, né? Que a gente, observando a questão, lendo e vendo as palavras-chave, com a matemática básica se resolve. Olha, raramente a questão do Enem vai pedir uma fórmula lá, né, de outro planeta, de outro mundo. Não é esse o objetivo. Até acontece, né? Sim, 2021. Os níveis, né, em 2021 teve uma questão de uma xícara, né? Porque nós já passamos do volume. Mas a gente podia pegar com ele depois uma geometria, né? Botar uma geometria para poder relembrar. Mas olha, tem muita aula de Enem ainda, galera. Então tá bom. Mas tem uma lá da xícara que, se for para lembrar da fórmula mesmo, é uma fórmula que, né, eu acho que a gente, professor, nem passa na geometria espacial, que é para calcular o volume de um tronco. A xícara é um tronco de um cone.
Aí tem que pegar a área da base 1, a área da base 2, multiplicar pela altura dividido por 3 e multiplicar pela raiz quadrada das duas áreas. Misericórdia. Aí eu vou me lembrar da paródia, né? Estudar geometria é perfeito. Fique atento aos detalhes primeiro, né? Volume do prisma e cilindro faz. Área da base multiplica a altura e nada mais. Já no cone faço tudo direito. A pirâmide fica do mesmo jeito. Agora a área da base vezes a altura. Mas dessa vez divide tudo por 3 e arrasa. Geometria, estou calculando noite e dia. É tanta equação que me arrepia. O que eu faço, ai meu Deus do céu. Então assim, ó, na geometria, principalmente na espacial, é muita equação, muitas fórmulas que arrepia mesmo, né? Se você souber, facilita bastante. Mas também se resolve com a matemática básica, né? Não, sim, isso que eu ia colocar para eles. A fórmula do tronco do cone é gigante. É uma fórmula assim que até para lembrar dela é difícil. Mas tem outros mecanismos para se chegar lá, né? Outra maneira de resolver. Você imagina dois cilindros, né, um maior e um menor. O volume da xícara vai estar entre o volume do maior e do menor. Quando você faz a conta... Agora nós vamos ter que trazer esse negócio da xícara aqui. Vou porque trazer, vamos trazer. A galera ficou curiosa aí, querendo saber que questão é essa da xícara, meu Deus. E aí vai estar todo mundo na escola depois calculando o volume de copo, desse copinho descartável, né? xícara. Porque todos os copos são assim. Começa com uma área na boca e no fundo é outra área diferente. E para calcular o volume dele é complicado, se você for usar a fórmula. Mas as indústrias... Os matemáticos trazem o truque ali no meio. Agora, assim, as indústrias fazem todo esse estudo, né? De estudo de volume, de capacidade, para fazer montar, né, uma ideia de uma peça nova, seja ela de copo, de jarra, enfim. Não distante é que o nome da área que trabalha isso é engenharia de produção. Quer dizer, o cara que está lá comandando isso aí, ele sabe fazer o cálculo. Claro que quem está na frente recebendo material para passar, está nem preocupado com esse cálculo, não. Mas lá atrás tem um engenheiro de produção, né, que está trabalhando ali. E esse professor de matemática gosta de falar, né, gente? Brincando com os números, vamos lá na telinha. Então, ainda temos o nosso Brincando com os Números da aula de hoje. E a pergunta vamos ver. Não é pergunta. Vamos falar de Enem? Então não é pergunta, são dicas e macetes? Isso. Então vem aqui com a gente, vamos aqui na telinha junto, né, com o nosso slide aqui, ó. E não vamos falar mentira aqui, né? Porque olha só, vocês já sabem, no Enem, a prova de matemática é a mais extensa de todas. Uou. Como assim, professor? Nós temos 4 frentes. Nós temos linguagem, que trabalha com português, literatura, língua estrangeira, educação física física, artes e ainda tem a parte da redação, no primeiro dia. Beleza. Aí depois tem ciências humanas, no mesmo dia, ainda no primeiro. Aí vem geografia, história, sociologia, filosofia. Beleza. Aí vem no segundo dia, ciências da natureza. Aí dividida entre química, física e biologia. E vem ela, solitária, toda poderosa, sozinha, a matemática. Isolamento social, ela vive em isolamento social, mas ela está conectada com todas as outras. E assim, falar que ela está sozinha é até meio que egoísmo, porque a cada ano que passa, as questões de matemática vêm mais aplicadas, falando sobre tipo sanguíneo, grupo sanguíneo, falando sobre o crescimento populacional, ele vai em tudo, ele mistura com todo mundo, porque é matemática e suas aplicações. Então já falamos aqui que ela é no segundo dia do exame, né, juntamente com as ciências da natureza, e claro, né, o segundo de prova ele pode ser meio cansativo, né, exaustivo, né? Ainda mais para quem não treinou, para quem não tem resistência. E além disso, diz aqui, ó, que ele tem meia hora a menos de duração, na verdade, por conta da redação da primeira etapa, né? Então, assim, você tem que saber gerir todo o seu tempo, e isso só treinando, gente. A princípio, você vai levar aí 15 minutos para fazer uma questão do Enem, mas na sequência você já leva 10, daqui a pouco você está no 8, e assim você vai trabalhando para chegar no tempo médio aí de 3 minutos por questão, tá? Beleza. E aqui temos uma dica do que levar, né? Falando de Enem, o que levar ou como estudar. Isso aqui é para estudar. Não, o que levar não pode levar para estudar, não pode, Post-it, encha seu caderno, seu livro
com post-it. O post-it serve para fazer anotações Na importantes. minha época eu não tinha esse negócio de post-it, a gente pegava uns pedacinhos de papel, né, do caderno, né? Coloria. E aí fazia coloridinho com lápis de cor e ficava colando assim. O post-it, tá no vendo? guarda-roupa, na Precursora porta do da post-it geladeira. da educação. Eu fazia mesmo. Minha mãe ficava, gente, que monte de coisas anotadas. Eu digo, dá licença, que é meus estudos, deixa aí, não tira. Que aí eu ia na geladeira pegar água, tava lá, né? Área da base vezes altura, e aí pronto. E assim vai ficando mais fácil aí na sua memória. Então use e abuse, né, desses recursos. A calculadora é para usar? Sim. Enquanto estamos trabalhando os estudos, a gente pode usar a calculadora a nosso favor. Principalmente para né? tirar dúvida. Isso. Se fez a conta certa. Faça a conta no papel, brutal, depois calculadora. Na punha, Errei. né? O que eu fiz de errado aqui? Mas já ciente que no dia do exame não será possível o uso, tá bom? Dicas e macetes, ficamos por aqui. Já já a gente vem com revisão, correção de mais questões do Enem para vocês. Até já!